Alô menine, alô menine, pega o dedinho e bota ele na boquine. Uma canção, canto pra tu. Aqui é nu e cru. Voulez-vous, make it show to me, and I'm a to new, and I'm a to sorry man. Voulez-vous, make it show to me, iramaninu. Foi uma coisa meio japonesa, né? Não foi uma coisa meio uma oriental, geisha. meio chinesa. E nesse clima de voulez-vous, que começamos mais um podcast nu e cru. Mon amour! Bom, eu sou o Bruni e... Oi, Bruni. Olá. Oi, Bruni. Lindos. Oi, Bruni é meu arroba no Instagram. Eu sigo. Eu já SDV. Sigo de volta, pra quem não sabe. Pro pessoal que é de Glossário. Miami e tá ouvindo e não sabe o que é Glossário. SDV. Ainda bem que eu trouxe minha tradutora hoje. É saudade de você. Brincadeira, sigo de volta. Bom, ao meu lado eu tenho ela, a fada Maravilhosa. sensata, acessível, zero defeitos, Maria Grobério. Obrigada, anjos. São tudo pra mim. E junto comigo eu tenho também a risada mais gostosa da internet brasileira, Raíssa Rayane. Eu duvido. E ele que sabe tudo sobre subcelebs e celebs. Saiu da Fazenda, saiu do Are You The One, saiu do Where It Gets Under the Brown Reality Show. Giba sabe tudo sobre você. Aí o The One é maravilhoso. Maravilhoso. E esse é o podcast Nu e Cru Mon Amour, o podcast mais pelado e verdadeiro da internet brasileira. A gente tenta Verdade. que Pelo menos a seja gente isso, tenta, né? é. Que a gente fale a verdade nua e crua. E hoje, o nosso tema é LGBT. Que isso? Que isso, hein, queridinha? E a nossa convidada de hoje é ela, Carol. Carol. Demais, Carol. Maravilhosa, Carol. Oi. Seja bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Queria muito que você se apresentasse, porque ninguém melhor que você pra dizer quem realmente é você. Obrigada pelo convite. Eu sou Caroline Nascimento, sou uma mulher trans, tenho 45 anos, sou curitibana, nascida e criada aqui na cidade. Hoje estou à frente do Transgrupo Marcela Prado, que é uma instituição que atua na defesa e promoção de direitos humanos das pessoas travestis e transexuais aqui do estado do Paraná. Né, estou aí na militância já há um certo tempo. À frente da instituição tem quase 2 anos na minha gestão. E a gente está aí, né, com esse desafio gigantesco, que é trazer essa população para o holofote, né? Trazer essa população para a luz mesmo. Sim. Uma vez que, quando falamos de travestis e transexuais, um tema espinhento, mas necessário, Sim. e de uma população invisibilizada, muito de fato. Sim. Legal. Bom, só pra não esquecer, gente, então se você tiver aí lavando uma louça, lavando uma calçada, carpindo um terreno que tá ali, baldido, Tá em alta secando uma também, né? louça, Uma coisa com de terreno repente penteando o cachorro. penteando uma arara do pau de arara que eu coloquei em mim no passado. No outro. Você pode ouvir Vai o ouvir, nosso vai ouvir. programa. Ah, vai. Você Você pode ouvir. Se vai, Mas vai. Você pode ouvir o nosso programa pelo Spotify e pelo Deezer. Deezer. Arroba Nu e Cru Mon Amour. E se você quiser ver a nossa fuça, ver que look que nós estamos hoje, se eu estou suada, se o bigode saiu do lugar, se o feijão está lá, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Olha. No YouTube. Adestradinhas, né? Viu? Não vim só pra rir. Tô completando aí. Olha. Aumenta o cachê, aumenta o cachê dessa aqui. Recebeu críticas nos comentários, né? A audiência deu uma reclamada. A audiência, Ah, é foi, verdade. né? Ela é muito mais que um riso. Eu li o Produção comentário. chamou minha atenção. Eu li o Se comentário. você só ri, né? Que bom, né? Sim. Tem gente que só reclama, não é mesmo? Chablau. Bom, então esses são os nossos canais, Spotify e Deezer, arroba Nu e Cru Mon Amour. E se você quiser ver a gente, acesse o nosso canal no YouTube, arroba Nu e Cru. Segue lá, segue lá. Vamos lá? Vamos. LGBTQ, isso! Que isso, Bom, hein? Carol, a gente tem alguns temas aqui, e acho que é legal a gente falar sobre esse assunto, que às vezes tem muitos mitos envolvendo esse assunto, né? Muita gente não sabe muito sobre, e é muito legal, assim como você falou, trazer luz para esse assunto, né? Para que cada vez mais as pessoas entendam e saibam, compreendam sobre isso. Bom,
fiquem à vontade, todos nós aqui da mesa, para fazer perguntas. Se alguém na plateia também tiver alguma pergunta para Carol, caso tenha alguma dúvida também, estamos aqui para istos. E vambora. Bom, eu queria começar por uma pauta que é exatamente os avanços, ou possíveis avanços, versus a pauta crescente, né? Estamos avançando com relação a esse assunto ou é mito? É uma maquiagem do momento? Então, falar de avanços é meio complicado, né? A gente, de um tempo para cá, a gente tem tido mais retrocessos do que avanços. E o pouco que a gente já garantiu se está, assim, na corda bamba frente a esse atual cenário político que a gente se encontra. Nós tivemos alguns avanços o ano passado que, para nós, muito significativos, né? Uma vez que, aí eu vou falar, eu sei que o tema é LGBT, né? Mas eu vou puxar um pouco pelo que eu tenho de conhecimento, porque como as minhas amigas, e eu gosto muito do ditado de nada de nós sem nós, então eu não vou procurar aqui não falar tanto pelas mulheres lésbicas, nem tanto pelos homens gays, porque são pautas diferentes. O contexto na questão da LGBTI-fobia se junta, se une, mas falar dessa população, acho que cabe a voz deles, não é? Né? Eu, enquanto uma pessoa trans, tenho dentro do segmento a minha sigla, que me representa, mas gostaria de falar pela minha vivência, pela minha pauta, né? E deixaria essa vaga, esse lugar de fala, de fato, aos seus atores, né? Dentro da pauta das pessoas travestis e transexuais, nós tivemos algumas conquistas que na tentativa de que se melhorasse, né? Que se a gente conseguisse dar um pouco mais de como eu posso dizer, um pouco mais de confiança para essas pessoas, um pouco mais de alento a esse sofrimento, né? Tivemos o ano passado o julgamento da DI 4275, que foi uma questão muito importante. Para quem não sabe, a DI 4275 permeou o direito das pessoas travestis e transexuais retificarem seus pronomes e gêneros diretamente no cartório, sem a necessidade de ação judicial, de passar, né, por uma judicialização, e mesmo a cirurgia de redesignação, ou então pareceres psicológicos e psiquiátricos que muitas vezes eram exigidos. Então, hoje, qualquer pessoa trans que se identifique enquanto, que se entenda nessa identidade, tem o direito a ir no seu cartório de registro e fazer a sua retificação. Porém, com esse foi um avanço, mas, porém, ele trouxe uma grande dificuldade também para essa população na questão da saúde, a questão da educação. Sim. Mesmo a gente tendo uma portaria da educação que garantia o direito ao uso do nome social, ainda assim a recusa no caso dos professores, da própria direção das entidades de ensino e tal, a recusa delas ainda não aceitar essa situação, e principalmente o banheiro. Que banheiro ela vai usar ou ele vai usar. Como se isso fosse uma questão a ser levantada, né? Tipo, o menor dos problemas. Sim. Eu acho que o foco central também, pelo que eu percebi da sua fala, é que a violência ela está em diversas camadas da sociedade. E a violência que uma pessoa trans, que uma travesti, ela vive institucionalmente é muito grave, né? Porque a gente tem uma população marginalizada que acaba tendo a negativa sistemática do Estado, né? Então, a gente permite que isso aconteça e reproduz esse tipo de comportamento, né? Então, não importa a gente ter resoluções do CNJ e situações em que juridicamente já está passível o entendimento, se o aparelho burocrático, né, se não funcionar. Então, assim, é muito difícil a gente poder vislumbrar um horizonte, porque no papel as coisas funcionam de um jeito e na prática as coisas funcionam de outro, né? Eu costumo muito dizer que não adianta nada a gente ter leis, a gente ter garantias, se a ponta não está preparada para lidar. Né? Não adianta nada eu dizer para um policial que eu tenho o direito ao utilizar o meu nome social, a ser tratada pela minha identidade,
se esse policial não tem conhecimento do que é um nome social. Certo. Então, Como é que tá essa questão da documentação e do acesso à saúde? Eu queria entender um pouco, porque eu também não sei. E aí, assim, com o direito à retificação, se criou um entrave para a saúde. No caso, por exemplo, vamos usar os homens trans. Quando retificado, meu nome deixa de ser meu nome de registro civil feminino e passa a ser um nome masculino, de gênero masculino. E hoje nós sabemos que uma ginecologista é uma profissão e é Que vai ter que atender homens trans. Não, mas o habitual é que essa mulher vá lidar com mulheres. Mulheres, né? Que aí já não nos inclui. Sim. Porque a partir do momento que eu, enquanto uma mulher trans retificada, com o nome, gênero retificado, se eu for procurar uma ginecologista, lógico que eu não vou cometer essa besteira, porque eu sei que não existe lógica. Mas, se eu quisesse, eu teria direito. Porque Já aconteceu alguma situação? Já Você consegue compartilhar com a gente? Tivemos mulheres trans já redesignadas, já passaram pelo processo da cirurgia, que a ginecologista se negou a atender porque não tinha conhecimento do que era uma construção de uma neovagina. Né? Então, Nossa. Meu Deus. Ainda tem muita coisa, né? Pra caminhar. bastante. né? E Que homens doido. trans que, né, biologicamente ainda têm seus órgãos femininos, ainda têm, passam por algumas situações do cotidiano feminino que simplesmente não conseguem atendimento. Então, hoje, a gente está tendo que burlar o sistema, de certa forma, né, para poder ter acesso à saúde. Sim. Item básico, né? E é um direito, tipo, constitucional, né? Sim, Assim, o sim. empecilho de gênero, idade, aliás, o artigo 5º é bem específico nisso, assim. O acesso à saúde, ele é universal no Brasil, assim, independe de qualquer tipo de cadastro burocrático. Se uma pessoa da China vier para o Brasil se tratar, o sistema de saúde público tem que acolher essa pessoa e tratar um câncer dela. E o Exatamente. Estado brasileiro tem que pagar. Então, assim, é a gente exigir o mínimo, né? O mínimo que está lá na letra da lei. Exatamente. E aí, isso é uma questão que a gente tem debatido muito, até porque, assim, mulheres lésbicas, né, voltando a esse, as mulheres lésbicas não têm esse problema. Lógico, hoje existe o nosso olhar, assim, ainda existe uma grande questão do que eu estou falando, que eu falei no começo. A ponta. Os profissionais que estão atendendo essas pessoas. A gente tem relatos de mulheres lésbicas ouvirem de médicos ginecologistas que, mas vocês transam? Sim, nossa. Você faz não acredito. sexo? Sim. Verdade. Por você gostar de outra mulher, você faz sexo? Como se a necessidade de uma penetração peniana fosse o sexo de fato, sim. né? E aí, como elas relatam muito, né? Porque dos homens, né? Nas que ela fala machista, porque nunca teve a experiência de conhecer um... Ai, né? nunca, ninguém te É, comeu direito, nossa, né? aham. Sempre tem Fez um gozar. escroto. Várias assim. histórias. É lésbica porque nunca conheceu exatamente, que um nunca cacete. teve Com um certeza ainda não cacete chegou que eu vou dar ninguém na tua pra te comer cabeça, né? direito. sua Aham, vida. tá Então, bom, então. E aí e daí com essas situações acaba trazendo um monte de outras junto, né? Sim. Então aí a gente tem aí o alto índice de estupros corretivos para mulheres, Sim. tanto mulheres lésbicas como mulheres trans, como homens trans, né? Que quando começa-se as suas transições, a sua identificação com o que se autodeclara e se conhece, se entende, tem essa situação, a grande exclusão das mulheres trans, das mulheres travestis. Hoje, como você citou anteriormente, essa grande entrave social que a gente tem, que a gente está vivendo, né, que essa população vive, ela já começa lá de trás, né? Ela já vem da família. Então, dentro do que a gente tem de histórico e de conhecimento, a partir do momento que eu me autodeclaro para a família, que eu me assumo para a minha família. Com essa identidade, a possibilidade de eu ser excluída do ciclo familiar Com certeza. é gigantesco. Com E aí, certeza. isso acarreta uma série de coisas. Então, eu já não sou aceita dentro da minha família, que seria o mínimo que eu teria, né? Que eu esperaria Primeiro ter, espaço. né? Que seria mais fácil me aceitar. Não sou aceita dentro da minha família. Não sou aceita na educação. Né? O alto índice de evasão escolar dessa população chega a 84%. É muito alto. É enorme, né? Né? Então,
não tenho direito ao ensino. Chego no hall social, não sou aceita, porque daí não atendo aos padrões que geralmente os meus amigos impõem, ou aquelas pessoas. É porque você se veste diferente e você já não se encaixa no padrão do que a gente gosta, do que a gente vive. Então já não tenho essa aceitação no círculo social. Não tenho aceitação da sociedade. E aí, né, gente? O que me faz? Quem vai me resta? aceitar? O que me resta? Mas eu acho que aí é Exato, legal, que me resta. tipo, destacar o trabalho do transgrupo, né? Porque é exatamente essa organização da sociedade civil de uma forma institucionalizada que pode trazer frente para essa lacuna de Estado que a gente vive em relação às pessoas trans, assim. Sim. E estamos falando, né, dessa população que hoje 92% sobrevive única e exclusivamente da prostituição. E não é escolha. Isso que eu ia te perguntar. Né? Como não tem acesso, então, primeiro, só pra gente entender, Carol, os avanços, então, não são avanços, existem, né? né? Não avançamos coisíssima Podemos nenhuma. dizer que seria um avanço maquiado, né? Que, tipo, Midiático. a gente fala, a gente vai, mas a ação, de fato, não existe, né? Sim. Não acontece. Até aquilo que colocaram na última novela agora, que colocaram uma mulher trans, que ela fizeram uma entrevista com ela e tudo mais, pra fazer a novela. Então, tudo aquilo é muito A maquiado. Britney, né? Em A Aham. Dona do Pedaço. sim. Que rolou até um casamento. O rei, quando É casou, visibilidade, me beijou. né? É a visibilidade que eles tentaram trazer. Você mas é uma acha que a realidade. representação da mídia dessa maneira, por exemplo, como foi feito na novela, que eu acho que talvez seja uma referência mais pop, assim, para o brasileiro médio, enfim, para o público, você acha que traz benefícios para o trabalho que você exerce na militância? Porque, quer você queira ou não, se for retratado com respeito, e aí é a minha opinião, eu acho que tem esse poder que a gente sabe que a televisão tem e que as novelas da Globo têm demais, de conseguir normalizar condutas, né? E Assim, eu tenho minhas críticas, mas daí são críticas minhas, de Carol, pessoais, né, que não corrobora com o movimento, mas aí nós temos que analisar a que ponto essa visibilidade está, né, sendo de fato pensada para essa população, né? Por exemplo, vamos usar aqui dois exemplos claros. Marcos Paulo, da outra novela, e Britney. A trans, toda de conto de fadas, né? A bonequinha, a né? bonequinha aceita pela família. Aqui, e daí temos uma construção de Marcos Paulo, que seria qual a necessidade de se colocar o Marcos Paulo, não poderia ser só a personagem feminina, como de fato é. Isso é ressignificar uma discriminação, né? Um preconceito contra essa população. Né? A gente volta ao tempo de que ainda éramos tratadas como ou travesti, que as pessoas nem sabiam do que se tratava, apenas olhavam as pessoas travestis como um homem que se veste de mulher. sim. Você acha que é uma nova manifestação de preconceito? Exatamente. Uma coisa tipo assim, É ressignificar, sugar-coated, né? assim, tipo. Ressignificar o que já é cultural. Certo. Então recolocar um preconceito, no meu olhar, né? Certo. Recolocar Não, um preconceito interessantíssimo, em é cima verdade. dessa população, né? Aí eu costumo muito fazer essas perguntas assim de o que você conhece por travestilidade? O que você sabe? Quando você fala um homem vestido de mulher, a que ponto, de fato, é um homem vestido de mulher? Né? Homens vestidos de mulher são homens fetichistas. Esses sim, são homens que se vestem de mulher. Crossdressers e Que tal. são as crossdressers, que daí tem o fetiche de sentir, de ter o toque de uma roupa É uma feminina. manifestação de É uma sexualidade, não de exatamente. identidade de gênero, É uma né? manifestação de sexualidade. Certo. Não tem nada a ver com a identidade de travesti e transexual. Isso a sociedade precisava entender. Né? A gente precisa ainda ter esses avanços, essas conversas, porque do jeito que está, a gente é baseado muito no que é cultural, né? Do que vem de cultura. E aí, dentro da cultura, o que a gente tem? Esse preconceito dessa população. E eu ia te perguntar isso. Você acha que, me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil é o país que mais mata trans, certo? E você acha que a culpa disso,
Ela vem do quê? Ela é criação, cultura, religião. Por que o Brasil é o país que mais mata trans? O que Uma diferencia boa a gente pergunta, dos Bru, outros? Porque, assim, existe uma incoerência, né, nessa situação. Sim. Somos o país que mais mata e somos o terceiro que mais consome pornografia com essa temática. É assustador, né? Né? Então, eu costumo muito dizer assim, servimos para o prazer, Sim. mas não servimos para o convívio. E você acha que isso é uma raiva? É algo enrustido? É um ódio que tá lá encalacrado e aí ele se manifesta? Sinceridade, assim, Bruno, eu prefiro não emitir uma opinião, porque eu acho que nem os próprios psicólogos, os próprios Conseguem psiquiatras explicar. É uma manifestação conseguem de raiva muito explicar intensa, né? essa É absurdo. manifestação. Que aí se a gente também fizer uma autoculpa nessa questão, muitas vezes a gente também tem atos como esses, né? Sim. Não de Sim. chegar ao Aham. extremo, É. mas a gente também tem algumas vezes que a gente passa por algumas situações que a gente depois fala assim, Meu Deus. por que eu fiz? Aham. Qual a O que eu fiz? necessidade? O que eu fiz, né? Às vezes, e aí a gente envolve várias questões, né? Às vezes uma compra, às vezes uma saída, uma balada, ou às vezes até mesmo o próprio sexo com um parceiro desconhecido Aham. Sim. na Pode ânsia gerar da um- loucura, pode gerar uma situação dessa, né? Lógico que daí a gente não sabe o que é a esse ponto que chega, que leva um ser humano a tirar a vida de outra pessoa, de Sim. chegar. E assim, para deixar, né, uma coisa bem assim, bem esclarecida é que nós sabemos, nós na nossa situação, nós sabemos que morrem N número de pessoas, né? Branco, negro, pobre, rico, morrem. Mas o que nós questionamos é o porquê que se mata, porquê que se morre com um requinte de crueldade tão grande que é impetrado nesses assassinatos. Né? Uma pessoa travesti ou transexual, ela não morre apenas com uma facada. Né? E só para vocês tiro. entenderem do que eu estou falando, nós tivemos na metade desse ano uma menina na Europa que se envolveu com um rapaz e tal, e ela já era uma menina cirurgiada, já tinha feito a cirurgia, e esse rapaz veio a descobrir que ela era uma mulher trans, e ele a matou com 159 facadas. Caramba. Horrível. Meu Deus. Conseguem mensurar o que é 159 golpes. Tem muito ódio envolvido, né? Tem uma- muita é- coisa envolvida. Não é só o ato de matar, é muita coisa envolvida. É uma reprodução nisso. de violência que acho que passa também pela experiência do que é ser homem na sociedade, né? Exatamente. Porque esse processo, essa violência eu vejo como resultado desse processo do homem não aceitar que deitou com outro homem, né? Assim, Como se ele Na tivesse cabeça sido deles, enganado, né? né? É, Na você é uma cabeça mulher. deles, eu Mas deitei com isso, outro aham. homem, né? Mas eu, E você vai pagar por isso, né? exatamente. Sim, e Mas, tipo, tipo Aí assim, daí ele vai e ficar você- parecendo lição. menos homem por isso. Né? menos homem, né? Se Exatamente. parece com uma mulher aí. Porque tem a ligação daí do que feminino é ruim. É, e daí se reproduz a exatamente. violência Aí para esse- mulheres trans. Exatamente. Porque essa aproximação. Eu acho que no começo do programa você falou sobre cada um poder falar do seu lugar de fala. E eu acho que como um homem gay, isso é uma experiência que eu vivo todos os dias. Assim, estar próximo de uma feminilidade te traz para baixo perante a sociedade, né? E isso faz com que você se cobre mais, enfim. Aí a gente vai tratar na terapia esse tipo de problema. Mas, assim, é exatamente isso que acontece, né? Então, faz parte dessa reprodução de violência que a gente vive, seja no institucional, seja social, a violência estrutural. a gente ainda carrega muito, nesse lado, muito a cultura machista, né? Sim, com certeza. Então, será que ainda chegará um dia que os homens entenderão que sexo é sexo? Sim, É prazer. Sim. É É sensorial, momento. né? Não É momento, independe. é tesão mesmo, né? Sim, sim. Não envolve a minha masculinidade. Sim. Eu falo muito para as pessoas. Os homens precisam entender que não diminui a masculinidade, né? E aí eu vou remeter a uma coisa que eu acho bem engraçada. Fomos educadas, assim, né? E principalmente os homens, somos educados nessa coisa do machismo, que eu tenho que me afirmar homem o tempo inteiro. Tenho que ser másculo o tempo inteiro. É bem isso. E não, Instrução de ter que não tá se foram, provando. não fomos, no caso, os homens não foram ensinados a se tocarem, a saberem o que é bom, o que lhe dá prazer, o que traz prazer. Hoje é comprovado cientificamente que a zona mais erógena de um homem é a próstata.
Viu? Você Viu? sabia, Ah, Bruno? Ué. O que você tem a dizer sobre Novidades. isso? Vivendo e aprendendo. A gente Novidades tava falando aqui no anteriormente, canal. Carol, que já enfiaram cada coisa lá. Porque é pra aguçar mesmo. E aí estavam me julgando E com aí, Rexona. hoje a gente vem de um alto crescente dos HSHs, que são homens que fazem sexo com outros homens. E não se identificam como E não gays, se identificam né? como gays, e isso não Isso afeta. Não é uma loucura. a E os sua- É uma góis? loucura. Os góis entram aí? Góis. Os góis, pra quem não sabe. Parece tão 2000 e... Os góis é tipo broderagem, não Broderagem, é isso? broderagem. Góis é tipo, eu pego o homem, mas eu não sou e Sim. tal. Eu acho engraçado. E agora que tem os dentro high dessa- sex shows? dessa High discussão sex shows, do- você já ouviu? O que eles Fumam, fazem? tipo, uma Du? rola. Vocês sabem o que eles Exatamente fazem? isso. Os góis, eles tipo, não rola penetração, é Eu isso? acho Eles que só não. se É esfregam. masturbação. Tipo, é só né? masturbação, só sexo oral. Ai, no gente, máximo é. que rola é um sexo oral. Ué, mana. Mas tem os high sexuals Sai também, daí que a desse Maria armário, lembrou muito bem. ei, amiga, vem pra fora, vamos. Por que o goi não abre o coração? Ah, pergunta pra ele, né? Não dá pra porque entender ele vem desse mesmo. patriarcado Goi pra machista, ligar, a né? gente podia ligar pro Alô? Goi. A gente vem Sim. de uma sociedade muito machista, né? Sim. Eu me revelar para a sociedade, me abrir nessa questão da minha sexualidade é um tabu. Né? Então as pessoas preferem, optam por não revelarem sim, seus desejos sim, mais sim. secretos, aquela coisa assim. Eu posso sair com uma travesti, eu posso sair com outro homem, eu posso sair com uma mulher trans, mas se eu estiver na roda de amigos e esse assunto vier em pauta, Eu jamais vou opa, admitir, né? não sei. Não, e eu ainda, assim, a gente tem estudos aí que comprovam que geralmente as pessoas que já tiveram contatos são as primeiras A a negarem. puxarem a chacota, a puxarem as brincadeiras A piadinha, machistas, né? a piadinha Ih, machista. conheço cada Sim. história. A gente tá na pista há muito fulano, tempo. Sabe, ciclano. Ah, então, Tava na assim, sauna no Tava domingo. babando uma rola. Tava no banheirão do E essa Mercadorama. questão dos HSHs e como você disse, dos góis, eu tenho uma vez eu escutei do menino assim, ele me disse assim, então, assim, eu tenho um amigo que a gente vai pra balada junto, a gente curte mulher e tal, aquela coisa, né, eu curto mulher, eu sou... Tem que estar se provando, Sabe, tem assim, que a falar. afirmação da masculinidade, não, né? ó. Eu curto mulher, mas ao final o que me chocou não, assim, o que foi uma surpresa pra mim foi ele dizer assim, então, daí quando às vezes a gente sai da balada e não pega ninguém, a gente se pega. Tipo, pra não Tipo, sair. Ai, ileso. só que assim, Sabe? toda Não vez sai que eles ileso, saem, eles né? querem sair no 0 a 0. Se não, eu pego o Uber, né? Cara, não Tem peguei essa ninguém também. hoje, vou ter que pegar Só você, tem mulher brother. feia aqui hoje. A gente precisa ainda discutir mais essa questão da E masculinidade. você falou... Até que ponto essa masculinidade está sendo, de fato, útil, né? Sim. Pra fazer Não é, um gente. homem, Tem uma né? coisa que não é útil ao homem. Concordo. Depende Não dá. muito, né? A gente tem alguns viés aí que a gente precisa também respeitar. Evoluir, nesse é. ponto, Porque, né? assim, nem todo homem é tão babaca. Nem assim. todo homem. Tem uns Graças que a Deus, realmente- senão eu não Que ia bom ter que mais alguém aqui, se não. salva. Tem uns que se salvam, nem todo homem é escroto, mas a maioria, infelizmente, ainda é. Aí eu gosto muito de me colocar dos dois lados do muro, assim, né? Eu gosto muito de olhar do lado de cá e tanto do lado de cá. Então eu acho que Sim. masculinidade, esse patriarcado que a gente trouxe, né? Que a gente, infelizmente, herdou, né? Dos homens que já vêm de lá de cima, né? De se sentirem donos, de se sentirem... Donos. donos, vamos dizer assim mesmo. Proprietários dessa sociedade, Dono e né? proprietário A gente dessa tem que abaixar, dessa coisa. abaixa E o aí a patriarcado. gente vem de um ensino, de uma coisa cultural de que a mulher foi gerada para Servir. servir e procriar, para perpetuar a espécie, essas coisas. Então, para nós, principalmente para minha população, escutar às vezes isso, eu já escutei cada coisa sem nexo, escutar sobre isso é muito triste, Sim. né? Dizer um mínimo, Muito, né? às vezes revoltante, mas até que ponto vale a pena ter essa revolta?
eu hoje já consegui atingir esse patamar assim de tentar entender até que ponto essa revolta vale a pena. E você consegue abstrair? Você Sim. consegue, tipo, Sim. E uma seguir. bolha? Sim, sim. Deixa minha bolha, me deixa em paz, eu sou mais eu e vambora. Vocês, essa é a sua opinião, respeito, essa é a Aham. minha, respeito. Baseamos no respeito, primordial, a base de respeito. Não gostar é um direito seu, mas me respeitar é uma obrigação sua. Um beijo, né? Total, beijo. Arrasou! E me diz uma coisa, fala um pouco sobre a sua vida pessoal. Você namora ou já namorou? Hoje não A mais. gente gosta de babado. É, a gente já quer falou saber a sério. fofoca da A gente quer celebre saber a agora. fofoca. A gente fala do ruim, Porque mas assim, fala do ó, bom também. se uma mulher dessa estiver na pista, tem homem perdendo, viu? Porque, pelo amor de Deus. Carolina. Eu já fui casada há muitos anos. Eu vivi um casamento de 18 anos. Então eu posso dizer assim. 18 anos, 18 mulher? anos. Caramba. Nossa, É uma instituição, né? Como é que aguenta a amarração? A amarração do... É água de chuca isso É. aí. Então eu posso dizer assim que eu vivi um pouco do tudo, né? Então eu Aham. vivi o meu lado hétero, vamos colocar assim, né? Da alta society, né? Que frequentava, tinha abertura em muitos espaços, conhecia trabalhava num segmento de eventos, então tive a oportunidade de estar em vários locais, em vários espaços, e saber como é, né? O que diferencia. Então, acho que isso, de certa forma, para mim, me contribuiu muito para me tornar a pessoa e ter essa situação que, como você falou, né, Bruno, de Abstrair. Bolha. Abstrair a chave, né? deixar... Senão você não deixa vive fa- também, né, não, gente? Precisa Pelo ser amor de feliz Deus. também. Sem álcool e abstração. Não, e eu... Sem álcool dá pra viver. E uma coisa Abstração, acho que não. que eu aprendi assim, já é uma coisa que vem de berço, de educação, a questão do respeito, né? Então, eu sempre soube respeitar para ser respeitada. Que é o Isso que todo eu acho mundo é deveria fundamental, fazer, que é o né? que todo É o que todo mundo deveria deveria fazer. E penso muito, como falei para vocês, gosto de estar dos dois lados do muro. Hoje penso muito o local do outro, né? O que eu posso fazer para tentar tornar o lado do outro também um pouco mais Agradável. visível e agradável, como o meu, assim. É né? Se empatia, ajudar, né? Se Empatia. ajudar. Carol, e o preconceito no meio gay? A gente tinha conversado antes daqui, a gente teve um lero ali. E você tinha falado uma coisa muito interessante, que é muito legal, e que só o meio gay sabe, mas que não se toca também, e que até propaga isso, né? Até colabora para que isso aconteça. O preconceito e essa divisão no próprio mundo gay. E eu adorei todos os termos que você usou. Vai termo de ursa a sandalinha. Eu adorei. Sandalinha Você pode incrível. falar. Era novo pra você, o Era novo sandalinha? pra mim, tem coisa que eu não que sei. legal. Não sei. eu sabia. Eu Justo. sou filhotinha. Várias paradas eu não O sei termo também. sandalinha, ele é... O que é o termo sandalinha? Que é uma umas sandalinha? lésbicas, mas economicamente, assim, bem sucedidas, né? Então, Seria a Patricinha, essas não é? patricinhas. É uma Sandalinha sapa na rica. Exato. Sim, É a uma sapa Ele achou que era sapa. curiosidade Sandalinha e continuou. feminina. Tipo, Entendi. sandalinha, e Letícia. tal, que ela não segue Não. muito aquela coisa da mais masculinizada, né? Uma lésbica mais masculinizada. Ela ainda opta pela feminilidade que a sociedade coloca para uma mulher. Sim, como imposição, né? Então ela ainda segue nesse parâmetro, porém, ela é uma mulher que gosta de outra mulher. Sim. Né? Então, antigamente a gente usava esse termo, ou eram as caminhoneiras, Sim, que eram famosas. Caminhoneira, Eu amo uma gente! caminhoneira, tipo, que eram as também. fortonas, Caminhoneira. né? camisa xadrez, E boné. E as sandalinhas, que eram as mais delicadas. Caminhoneira as mais- versus sandalinha. Versus- Vamos fazer uma batalha? A gente pode fazer um tema no podcast Caminhoneira E versus aí, sandalinha. Sim, dá. Isso no tempo que ainda se usava o termo GLS, né? Sim. GLS, Nossa. perfeito. Gays, Antiquíssimo. lésbicas e simpatizantes. simpatizantes, que na realidade era só para Simpatizantes, ser né? LG, Aham. né? E aí, nessa Aí não discussão, combinou, não- GLS fica melhor. Sonoridades. Saudades, GLS. de termos e tal, e aí acabou se colocando, incluindo a sigla S das simpatizantes, que daí envolveu todo o restante, né? Mas eu ainda venho de uma geração que ainda se auto cumprimentava, se autoconhecia como a pergunta de você é entendido? Você é entendido. Nossa. Entendido, Você é Isso entendido, ótimo. Bruni? Você eu sim Eu leio entendo bastante. algumas coisas. Entendo. Isso é uma De algumas coisas, não. Às Que vezes- Carol está trazendo para nós. Algumas coisas maravilhosa, já é maravilhosa. antiguíssimo, né? Já é Sim. da geração dos anos 80, 90, então... Que as conas usam, né? É, então, As e kakuras. as Fora. siglas vão mudando, né? As A gente siglas- sabe que tem é. mais, E vai mais evoluindo. siglas aí. A gente colocou no
título desse podcast. Sim, é verdade. LGBT. Que isso, hein? isso. Mas a gente sabe que Vai tem um longe, A né? e tem mas. Tá todo mundo aqui, tá, gente? Carol, caminhoneira, Ai, falando sandalinha. isso. E Aí, o que mais voltando, tem então, nesse balaião? aquela coisa que aquela conversa que nós tivemos anterior, é assim, uma coisa que muito me entristece dentro desse nosso segmento, que essas disputas, né, que existem, infelizmente, a comunidade gay, muitas vezes, os gays, os padrão, como elas gostam de colocar. Padrãozinho. Né? Padrãozinho. Padrãozinhas. O que é padrãozinho, Carol, pra quem não sabe? São aquelas gays que têm uma passabilidade, né? É uma gay Kleber Toledo, assim. Exato. Sabe? Exato. É uma gay Rodrigo veio- Faro nos anos 2000. Que veio dentro da eu caixa, acho. já só Porque tirou. se ela quiser se enfiar dentro do armário, ela fica tranquilamente. Que ninguém Tranquilamente, vai dizer, né? ninguém vai Vai. dizer. Vai ter problema. Aí, essas gays, elas já não são muito adeptas às POCs. As né, que são- POC. POC. Você São consideram as- uma POC? as gays. Ah, eu sou uma POCzinha Sim, eu sou uma super POC. feliz. Mas Mas eu sou também. Eu sou uma A mescla, gente talvez. evita de usar esse termo afeminadas, mas para dizer um português mais claro, né, para as pessoas Socialmente, entenderem, ainda é socialmente, isso aí. porque A pão com porque- ovo ainda existe? É a POC, não é? Menor de A idade. POC. Ela A POC ela evoluiu. O agro é POC, É. daí ela era pão com ovo. É tipo um Digimon. E aí, então, Nós, não existe, tudo. assim, dentro desses segmentos, que é uma coisa que eu estava falando, que me entristece é justamente isso. Não se conversam, né? Segmenta. Então, acabaram segmentando, criando guetos, onde cada um está num E se num reproduz patamar, preconceito pra e se cacete, reproduz né? toda hora. Sim, Não, e sim. o patriarcado se alimenta disso, porque enquanto a gente não Exato. tiver unido, tipo, brigando dentro do Exatamente. nosso próprio rolê, tipo, mais reprodução de violência e marginalização a gente vai viver. A gente tem aí o exemplo clássico de um homem gay que menospreza a própria classe, que é o Augustinho, né? O Sim, maquiador, aquele maquiador, né? né? Influencer. Influencer, né? Que apoiou o Bolsonaro, né? Exatamente. Um tá nem aí. Eu bafo. nem ia falar isso, mas Né? É palavrão, Era né? conteúdo. Bolsonaro é palavrão agora. E Bolsonaro, aí, não! a gente precisa discutir isso. E aí, dentro dessas discussões, o que eu falo, assim, nós, gostem ou não, somos um segmento que conseguimos conversar, desde aquelas que conseguiram atingir um patamar mais confortável, até as meninas que estão no cárcere privado. Né? Sim. Eu faço esse trabalho hoje. Hoje nós tivemos uma conquista muito significativa para a nossa população, que é uma ala exclusiva para mulheres travestis e transexuais em cárcere privado. E não esquecemos dos homens gays, Sim. que a gente trouxe eles para junto com elas. Homens gays em situação de alta vulnerabilidade dentro do cárcere privado, hoje tem uma ala exclusiva para eles. Então, sem a mínima chance de sofrer uma violência, de ter E essa violência normalmente vem da família, né? muito, Isso é uma realidade no Brasil todo já? muito. Como é que Tem foi a muitos sua lugares, família, deixa eu ver. assim, se me Recife permite tem. perguntar? Eu Aqui tive tem. assim, minha transição foi muito tranquila. Eu, quando me revelei a minha mãe, me assumi quanto uma mulher trans, já sabia, né? Aquela coisa, mãe sempre sabe. Mãe sempre Já sabe. imaginava, já tinha essa... E foi muito tranquilo. Eu tive, assim, uma certa dificuldade com 2 irmãos mais velhos, justamente por causa dessa história do machismo, né, e tal. Mas eu sempre soube o que eu queria ser. Eu sempre me impus no que eu queria ser, né? Então, Sim. para mim foi bem Que tranquilo. bom. Que não é a realidade. Sim, não é, né? Ah, Não é a vários. realidade. Aliás, Vários. você é uma privilegiada, né? Por poder contar essa história. Privilégio é uma palavra Sim, que... palavra Privilégio não seria o privilégio, nome. né? Acho que talvez É verdade. apenas nesse É, ponto. Vamos exato. pontuar apenas Vamos nesse ponto, delimitar melhor o do que foco algumas do estudo, Porque a pessoas. gente a gente precisa refletir Nadar ainda muito, né? Sim, na exato. questão do que Sim. é privilégio. Que é um né? privilégio. A partir Verdade. do momento que a gente usa esse termo, que ponto esse privilégio? É, é O que verdade. esse privilégio me traz? Porque a gente sabe que o privilégio é eu estar sendo contemplado, tendo direitos em cima De outras Sim. pessoas. desenvolvimento Sim. de outra pessoa. Exato. Então, acho que a gente precisa também refletir, debater, porque, Tá certo. né? Sim. E você sai, Carol, pra onde você vai? Você sim. costuma sair? Assim, eu tenho, para entender, assim, eu gosto muito de balada hétero, então eu gosto muito de música sertaneja, eu venho de uma Eita, geração... você Só curte que, ó, uma eu venho de uma geração que... Você gosta de Marília Mendonça? Sim, que vinha... Mendonça. Ah, que maravilhosa.
assim, no meu tempo eram algumas baladas gays, então eu nunca fui muito desse meio, porque eu tive algumas situações que me acabaram me afastando desse meio, né, do meio gay, da parte de boates, essas coisas. E aí eu sempre gostei muito de sair, e aí quando vou em casa, né, assim, não seria hipócrita dizer que já passei por alguma situação de preconceito, não me lembro. Se passei, contornei e consegui, assim, tirar então de nem letra. viu. Mas Ou então foi nem pouco, foi senti. pouco, então? Sim, Que bom. não me lembro de nenhuma situação. Assim, lembro de bom. uma, mas assim, é aquela história assim, que eu falei para vocês dos dois lados do muro, né? O que de fato é preconceito. E hoje é uma coisa que eu exercito muito com as meninas nessa gestão. É assim, a gente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer alarde, a gente de fato saber separar o que é falta de informação do que é preconceito. Sim, Exatamente. sim. Né? Então, Porque a ignorância pode ser sanada, né? Exatamente. E você acha que na balança tem mais o quê? Mais falta de falta de informação? informação, infelizmente. E agora, uma coisa que tem nos preocupado muito é que a questão do preconceito é da geração que mais tem informação, né? Louco isso, né? Essa geração 40, Que mais tem acesso à informação, que é o né? que mais tem acesso a essa, né, esse grande avanço da tecnologia que a gente teve, em termos de Google e redes sociais, essas coisas, onde a gente Só tem não sabe tudo. quem não quer hoje, né? Exatamente. Hoje a gente tem tudo ali, né? A gente pode não cair nessa besteira de, às vezes, ter um ato preconceituoso com um pouco de informação. Mas, infelizmente, essa geração... É que essa mais ferramenta também está sendo utilizada para propagar a desinformação, né? E aí é que é o É tudo problema rápido. central. Legal. Né? E aí a Muito gente rápido. entra na Fácil discussão pegar de que informação ruim. até que ponto é confortável para mim sair da minha zona de conforto. Sim. Né? Até que ponto eu acho é necessário eu Me expor. querer ter né, informação, ter acesso a essas informações para, não sei, então fica meio difícil, né? Carol, você consegue dizer pra gente, então, o que quem tá ouvindo nós, o que nós podemos fazer para que essa realidade comece a mudar, né? Eu sei que aí tem muito chão pela frente. chão, não é uma essa fórmula pergunta mágica, muita né? coisa pra acontecer, Ainda que a tem gente sabe muita que não coisa pra vai ser fazer. amanhã já. Por mais que a gente tenha a mídia ou até uma novela que é assistida por muitos no Brasil todo, em uma emissora que é uma emissora muito... com uma audiência muito coisada. O que a gente pode fazer, nós, para colaborar para que isso mude, para que essa cena mude? Claro, a gente já tem uma certa consciência com relação a isso, mas o que a gente pode fazer para que isso comece a mudar? Qual que pode ser o nosso papel? Então, Bruno, eu vou puxar só bem rapidinho, né, a questão. Quantas pessoas daqui que nos ouvem, para ficar uma reflexão, né? Ou até mesmo nós aqui, os convidados, quantas pessoas vocês conhecem, travestis ou transexuais, que têm um emprego formal, que estão no mercado de trabalho? Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço. Não Também conheço. Tô pensando aqui. Eu tô mas pensando a priori também. nenhuma. Quantas vezes vocês já foram Eu conheço atendidas? uma advogada, a doutora Gisele Não. Schmidt. Oi, Gisele. Isso é um outro Tá. detalhe, dá um outro Tá, assunto, vai entendi. render uma Certo, outra assunto, certo. que é o que a gente fala da transição tardia. Tá. Né? Então, quem aqui já foi atendido por uma travesti ou uma transexual no comércio? No comércio, nunca. Não lembro. Só na porta da boate. Ah, é Que é o verdade. ponto... No comércio, Na porta da sim. boate ou no comércio? Na Mercado. porta da boate. No Tá, mercado mas que aí você é No mercado vai já também. foi atendido também, Aí, é assim, verdade. também precisamos colocar São assim, muitos recortes, era uma né? travesti ou era uma drag queen? Aí, ó, viu? Por que é legal a gente saber? Porque era uma travesti na porta da boate. Tem muita... As pessoas se questionam muito, te Sim, perguntam muito sim. isso. Confundem muito Sim, drag com sim, travesti. porque drag é uma expressão artística. Certo, certo. Né? É Então, a um gente homem precisa- botando uma é um peruca, homem né? que Ou realmente uma mulher também uma botando mulher. se peruca. traveste artisticamente, daí não é nem pelo fetichismo, é pelo artístico, Pra se para apresentar. exercer um trabalho profissional, Performance. né? Uma performance. Agora, uma travesti, não. A travesti, ela já permeia o feminismo, né? O feminino dentro de si, isso já é uma Desculpa, eu coisa lembrei. A moça que trabalha no... Nossa. Está com A manivela, a manivela. Não, Roda a manivela. Sério, ela Trabalha cortou meu onde, cabelo. Eu conheci, eu não lembro o nome dela.
Tá, Na mas- Bellatrix? É. Aham. Ah, Aí- qual é o nome da então, marca? aí a gente, dentro dessa discussão que a gente está tendo, 92% sobrevive da prostituição. 1,3% está inserida no mercado de trabalho, mas muitas vezes no ramo da beleza, Sim. Uhum. e são donas do seu próprio negócio. Então. Ela tecnicamente não é dona, mas Mas ela também- tá Mas Mas em essa resumo, maioria. ou prostituição Aham. ou é a Exato. Não bicha tem uma cabeleireira, né? inserção Que mais dá orgânica vulgo, no mercado de beleza. trabalho. E essa lacuna que existe ainda são as que estão sendo sustentadas ainda pelas famílias, as que estão no ciclo familiar ou num ciclo de amizades e tal, Sim. que não traz, né, nesse recorte. Então a gente precisa, de fato, puxar isso hoje na nossa discussão da empregabilidade de pessoas trans, da população LGBTI no geral, mas com um recorte para a população trans, é justamente isso. O que a gente precisa? A gente precisa pelo menos ser ouvida, Sim. né? Pelo menos ser ouvida. Eu digo para vocês, o meu currículo pode ser o melhor, eu posso ultrapassar os requisitos que a empresa busca. Mas a partir do momento que ela entender a minha identidade, que ela conhecer a minha identidade, isso já é um ponto eliminatório na minha contratação. Legal. Carol, calma, né? Calmíssima, Sim. ela tranquila, serena, Sereníssima. sóbria. Falando assim, né? Plena. Pois né? é, e você vai indo no canto da sereia. você vai, Sim, vai, a gente vai, aqui vai, hipnotizado, vai, vai, aprendendo é. horrores, Sim. né? Aí a gente fala, o que a sociedade pode fazer? Nos ouçam. Tentem conhecer. E você acha que você tem mais espaço pra ser ouvido ultimamente ou não? Tá crescendo esse espaço? Assim, a gente até, Essa eu pelo parte. menos, né, dentro desse local que eu ocupo, eu tenho conseguido acessos a espaços importantes que podem trazer benefícios para essa população. Isso é que eu Legal. tenho lutado. Então, o que a gente pede é isso. Que elas sejam ouvidas, que a sociedade possa conhecer o que elas têm a oferecer. Legal. Né? Nós sabemos que dentro dessa população existem N talentos Sim, com que certeza. elas podem gerar, elas podem contribuir com o crescimento, elas podem ser mão de obra muito útil para a Sim, sociedade. Sim. Elas não precisam ser só um corpo sexualizado numa esquina. Um fetiche, né? Fetiche, exatamente. E a gente precisa fazer também, aí eu digo assim, não digo que é culpa nossa, mas a gente precisa fazer uma autorreflexão e tentar entender quando a gente passa por uma esquina e eu ouço muito essas piadinhas assim, estava na Getúlio. Né? A Getúlio é a rua famosa de prostituição de travestis aqui em Curitiba. A gente precisa ter um olhar mais crítico e fazer uma autoanálise de saber assim, será que eu também, de certa forma, não estou contribuindo para que essa mulher esteja lá na esquina? Sim. Que ela esteja se colocando numa vulnerabilidade ainda maior? Com certeza. Né? Uou! Palmas, né? Imagina. Então, Arrasou! Amei. essa questão, aí para finalizar, Bruno, assim, eu gosto muito de uma fala que o movimento negro traz, né? E eu costumo muito utilizar nas minhas falas, é de que, assim, não fomos nós quem inventamos esse preconceito, quem criamos ele. Então, não cabe a nós dar solução a que ele seja resolvido. Tá? Tá. Me arrepiei toda. Beijo, meu amor. É isso, gente. Gente, eu queria muito Vou te levar isso pra agradecer, mim. Carol. Espero que esse espaço Eu também tenha agradeço. servido Que pra aula. te dar voz, de certa forma. O podcast No Icru Monamu é um podcast de humor. A gente é escrachada, que a gente fala de tudo. Mas é legal também ter esse espaço e ter esse momento pra que a gente consiga compreender. E não só... deixar com que a frase famosa que está na moda, empatia, temos que ter empatia, empatia, empatia. Aí quando realmente você deveria estar tendo empatia, você não tem, né? Você simplesmente se fecha os olhos, ignora, finge que não é com você, não é comigo, o problema não é Vê meu, uma né? situação e não faz nada. Exato. Corrige o amiguinho se ele estiver fazendo merda. Por favor. Fala que ele é machista sim na cara Sim, dele. fala sim. Sou machista do caralho. Expor Fala ela. Sim. no Expõe. ping-pong, Aqui, aqui, agora sou eu, agora você, agora sou eu. Bom, muito obrigado mesmo, E aí, Carol. Deixa eu aproveitar concluir, para claro. agradecer Arrasa. e quero
dizer assim, quero deixar uma reflexão assim para todo mundo, que quando se pegarem, né, nesse tema, ou quando tiverem oportunidade de que vocês reflitam a seguinte questão: em que a minha existência fere a de vocês? Que direitos eu estou ocupando que não seriam meus, que seriam seus? Sim. Fica a reflexão. Maravilhosa. Obrigada, Obrigada. gente. Imagina. Obrigada. Obrigada. Arrasou, obrigada. Gente, essa foi Carol no nosso tema de hoje no podcast No Icru Manamu LGBT. Que isso, hein, queridinha? Bom, siga a gente nas redes sociais. É legal pedir esse negócio de Legal. siga, Eu né? gosto. A gente É, né? sempre Segue fala, aí, siga cara, a segue. gente, dê um likeinho, dê uma moral nas Minha redes gente, sociais. manda inbox. Mandem likes. Mande nudes. Ah, vai rolar Alguém? nude inbox, Será? com Será que a gente certeza. vai Com receber rola? certeza. Será que vai? Com certeza vai rolar nude. Ah, já tá valendo a Eu não pena. pedi. Se não estavam pensando em mandar, pode mandar. @ @noicrumonamu no Instagram, no Facebook. Escute a gente no Deezer e no Spotify. E assista a gente Por favor. no @noicrumonamu no nosso canal no YouTube. YouTube. Muito obrigada a todos. Esse foi mais um episódio de No Icru. Manamu! Valeu! Queridos! Alô, menine. Alô, menine. Pega o dedinho e bota ele na boquine. Uma canção, canto pra tu. Aqui é Nu e Cru.